Atos 17, verso 6. Amém? Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Esse é o nosso texto base desta noite. Eu quero fazer uma ligação desse texto com o texto que nós lemos aí de Mateus 5, verso 14 ao 18, onde ele fala sobre a luz do mundo e sobre esta cidade construída sobre o monte. Mais um pouquinho, esse texto de Lucas, de Lucas, mas Atos dos Apóstolos, ele fala sobre uma situação que aconteceu com Paulo e Silas, quando eles passaram pela Cilícia, estavam ali pregando o Evangelho, e ao anunciar a palavra do Senhor, a falar as verdades de Deus, passaram ali 3 sábados ensinando na sinagoga naquela região, e quando começou a haver conversões, começou a haver pessoas tomando decisões aos pés de Cristo, alguns judaizantes se revoltaram com o ensino de Paulo e Silas. Então tomaram esse homem Jason e levaram diante das autoridades, que não encontraram a Paulo, e ali eles fizeram essa declaração: estes homens, esses que têm transtornado o mundo, chegaram também aqui. Quando Cristo ainda estava com os discípulos, ele fala para Pedro, fala sobre esta pedra que ficarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando a palavra de Deus começou a se expandir, através do apóstolo Pedro, na pregação em Atos 2, que houve mais de 3.000 almas batizadas, Pedro, cheio do Espírito Santo, anuncia o Evangelho. Aqueles que outrora estiveram se acovardando, com medo, se escondendo, se levantam agora com grande autoridade e pregam a palavra de Deus. Atos capítulo 1, verso 8, há uma promessa, que quando vir o Espírito Santo sobre nós, faremos testemunha, Jerusalém, Judeia e Galileia e até os confins da terra. Esta é a promessa do Senhor, de sermos testemunha dele. O texto do Evangelho de Mateus, no capítulo 5, verso 14 a 16, ele fala: vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Os discípulos aqui de Atos, quando mostra o que aconteceu com Paulo e Silas, mostra um discípulo que estavam se tornando uma grande luz, que estavam sendo vistos em toda a região, que estavam chegando aos campos mais diversos, ali anunciando a grandeza do reino de Deus. A igreja tornou notória a fala desses homens que prenderam Jason, é que o Evangelho estava sendo conhecido em toda a região, e eles falam: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui entre nós. Aquela região estava sendo evangelizada, o mundo daquela época estava sendo conhecendo a palavra de Deus, conhecendo Cristo Salvador, aquele que restaura, aquele que transforma a vida, aquele que dá uma nova vida, aquele que faz do velho homem uma nova criatura. E eles estavam conhecendo porque aqueles que eram luz não estavam escondidos, mas estavam colocados sob o bloqueio, como o próprio Cristo ensina. E se coloca uma vela ou uma candeia no velador, um local onde possa iluminar a casa. Meus queridos irmãos, o nosso tema de missões mundiais: vamos completar a missão. Vamos completar a missão. Para que possamos completar esta missão, é necessário que sejamos verdadeiramente luz. É necessário que continuamos a transtornar o mundo com a pregação do Evangelho. É necessário que saiamos das 4 paredes e proclamamos as verdades do reino de Deus. É necessário que abramos nossa boca e falamos com todo o poder e autoridade
verdade que Cristo é o Senhor. Pregar o Evangelho é abrir a boca e falar. Pregação é você abrir a boca e falar da grandeza do reino de Deus, é anunciar, é proclamar, é tornar o nome de Deus conhecido. E esta é a missão que foi designada a todo aquele que já foi alcançado pela graça do Senhor. Portanto, ide é uma ordem, não é uma condição. Falar do Evangelho é uma ordem, não é uma condição. Você não tem uma opção de falar ou de calado. A ordem de Cristo é para obedecer, é para falar, para tornar o nome de Deus conhecido. Alguns não obedecem, lógico, que são desobedientes. Mas é uma ordem. Proclamar o Evangelho. Observe que em Atos, a igreja estava começando. Estava no seu nascedouro. Uma igreja, como vocês dizem, embrionária. Uma igreja que estava experimentando o grande poder do Senhor. O Senhor falou para os discípulos: se vocês crerem, farão coisas como essa, ainda farão maiores. Através dos discípulos, coxos estavam andando, cegos estavam enxergando, mortos sendo ressuscitados, o Evangelho sendo proclamado. Não há nenhuma menção de grande conversão no ministério de Jesus Cristo. Não há nenhuma menção. Pelo contrário, há uma menção de grande abandono. Por exemplo, quando houve a segunda multiplicação dos pães, quando Cristo chamou a razão daqueles que estavam ali nos alimentando, diz que a multidão foi embora. Todo mundo saíram. E era muita gente que estava ali. E a desculpa deles é que a palavra de Cristo era dura demais. Então saíram, se levantaram. Quando quando Pedro anuncia o Evangelho em Atos 2, a mensagem de Pedro não foi mais branda. Não tornou mais branda a mensagem de Pedro. Pelo contrário, continuou a mesma mensagem dura. Pedro fala: aquele Cristo que vocês mataram, vocês são culpados, que é crucificado, o Filho de Deus, Ele ressuscitou, e é no nome dEle que nós pregamos. Ele é o Senhor e Salvador. E uma multidão ali creu naquela pregação e se rendeu aos pés de Cristo. Os discípulos não tornaram a mensagem mais doce, não tornaram a mensagem mais maleável, mas aceitaram. Não, pelo contrário, eles continuaram duro na pregação, é verdadeira, eles continuaram falando diretamente. A questão é que a promessa de Cristo, que Ele estaria com os discípulos, que eles fariam coisas maiores, estava se cumprindo. Meus queridos irmãos, essa promessa continua valendo em nossos dias. Se crermos no poder de Deus, se crermos na palavra de Deus, se crermos em Cristo, Ele continuará operando através de nossas vidas e fará de nós os seus transmissores do seu Evangelho, e fará de nós a sua boca aqui nesta localidade. Precisamos entender que nós temos uma missão. O tanque vai ser transformado pelo poder do Evangelho. O tanque vai ser transformado pelo poder da pregação do Evangelho. Não é pelas festas, não é pelos movimentos, não é por agir do homem, mas é pelo poder da pregação do Evangelho. É isso que transforma a vida, é o Evangelho que transforma a família, é que liberta o encarcerado, que liberta o drogado, que liberta o alcoólatra. É a pregação do Evangelho. O homem não consegue libertar o outro. Por mais que nós temos capacidade de dar uma cesta básica, por mais que temos capacidade de comprar um remédio para alguém, nós não temos poder de transformar a vida do pecador. O que transforma a vida é a pregação do Evangelho. Foi isso que os discípulos fizeram. Quando Pedro, eu não lembro quem era o outro que estava mais cedo, estava entrando no templo, em Atos, olharam para ele e pediram uma esmola, um aleijado que estava ali. E ele falou: olha para nós não temos nada, temos pratos, temos ouro, mas o que nós temos, nós te damos. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. E que Deus se levantou no mesmo instante, entrou no templo com ele.
O nosso grande problema é que nós dizemos que cremos em Cristo, mas não cremos de verdade. A nossa fé está muito menor do que aquilo que o próprio Cristo fala, se tem mistério, do tamanho da semente de mostarda. A nossa fé é uma fé inoperante, uma fé que é incapaz de praticar a palavra de Deus. Eu não tenho poder de fazer um cego andar. Os apóstolos também não tinham, né? O cego enxergar, né? Cego não anda, cego. Nós temos poder de fazer cego enxergar. Eu não tenho poder de fazer isso. Os apóstolos também não tinham. Nenhum dos apóstolos tinha poder de fazer um cego enxergar, fazer um paralítico andar. Ele falou: em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. O poder estava em Jesus Cristo. Esse mesmo poder que estava à disposição dos apóstolos para usar, está à disposição nossa no momento. Agora, o grande problema é que nós não obedecemos nas coisas mínimas. As coisas mínimas nós temos tropeçado. Aquilo que Jeremias fala: se vocês estão se embaraçando quando correm com homens, imagine quando estiver correndo contra cavalos, lutando contra feras, vocês não vão ser capazes de vencê-los. Nas coisas pequenas vocês são incapazes de ter êxito. As coisas pequenas vocês são incapazes de vencer. Imagine nas coisas grandes. Meus queridos, observem que nós somos incapazes de testemunhar aqui em nossa localidade do amor de Deus. Eu falo, nós somos incapazes de desafiar a igreja a marcar os bíblicos. A gente não poderia chegar e eu vou fazer, só quero que você marque com o seu tio, com o seu avô, o seu parente, aquela coisa, para a gente poder chegar até eles. Seja ponte, construa ponte que possa anunciar o Evangelho, falar da grandeza do Reino de Deus. Nós temos nos enqueixado, tropeçado em coisas pequenas. Lembra quando eu falei sobre orações e missões? Por que não avançamos com missões? É porque as nossas orações não saem do passo teto. Não temos orado. Quando aqueles discípulos pregaram, quando Pedro pregou e houve aquela grande conversão, eles tinham mais ou menos 100 dias que estavam orando. Eles estavam ali junto numa casa em oração e clamor, clamando, buscando na presença de Deus. Eles estavam com medo, reunidos e orando ao Senhor. Quando o Espírito Santo veio sobre eles, eles foram tomados de poder, eles foram cheios do poder de Deus. Quando houve aquela manifestação do poder do Espírito Santo sobre eles, os queridos, não foi tomado de poder, tomado pelo Espírito Santo. Procuraram para John Wesley, por que as pessoas iam ouvir ele? Ele falou assim: porque eu estou incendiando e elas vêm me ver queimando. Quando Jonathan Edwards pregou o famoso sermão, pecadores nas mãos do miserável, aquele homem estava 3 dias e 3 noites lançando aos pés do Senhor, em oração, em clamor. Quando o ministério, não lembro do pastor, falando da esposa, que era da Mineia, não dela, Davi. Aquela mulher deu um propósito do Senhor, que aqueles pastores vão pastorear uma igreja de periferia, uma igreja pequena. Falou: Senhor, por 3 dias na semana, se eu não estou enganado, eu me excluir, me separar para jejuar e orar em favor dessa localidade. Em pouco tempo começou a haver uma explosão de conversões e transformações. Segundo domingo do mês, do nosso dia de jejum e oração. Os irmãos lembram disso? Estão lembrados disso mesmo? E por que não aparecem? Um dia de consagração na igreja, buscar o Senhor. Você precisa disso. Você necessita disso. E Cristo fala: enquanto o noivo está, não precisa jejuar, mas vai chegar o momento que o noivo será tirado, eles necessitarão de jejuar. Cristo falou isso. A igreja, ela recebe poder quando ela se consagra, quando ela se separa para orar, para jejuar, para clamar, para buscar o Senhor. Nós não tornamos luzes, falando assim: eu sou crente. Não, isso não faz entrar na luz.
Então a luz, quando você se submete totalmente à vontade do Senhor, quando você subjuga as suas vontades às vontades de Deus, quando os seus desejos são colocados de lado e as vontades de Deus são colocadas em evidência, quando você passa a viver para a glória de Deus. Eu tenho que falar e continuar falando nessa tecla. Você não vai crescer enquanto não começar a aprender a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus. Lembra do eunuco? Muito conhecida a história do eunuco. O eunuco está voltando de Jerusalém, foi adorar, estava indo embora. E vai lendo Isaías. E o Espírito Santo leva Filipe até ele. E Filipe chega ao aproximar da carruagem, escuta ele lendo a passagem de Isaías, se não me engano, parece que é Isaías 53. E Filipe procura, entende o que lê. E o eunuco faz aquela pergunta: como posso entender se ninguém me explica? Como você vai crescer espiritualmente se você não quer reunir como igreja para aprender? Como que você vai crescer, se tornar robusto na fé, se você não quer crescer no conhecimento? Se o ensino da palavra te é enfadonho, nossa escola continua com muitas cadeiras vazias, onde nós reunimos para estudar a palavra de Deus, tirar dúvidas. E vamos começar na quarta-feira a exposição das cartas de João. O Senhor, Ele deixou essa ordem para os discípulos, não foi uma comissão. Ele fala ainda no Evangelho de Mateus que também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Hoje, no tempo moderno, só colocam aquelas lâmpadas de jardim. Qual a função daquela lâmpada? A gente não vê uma lâmpadazinha ali. Ela não clareia a rua, se a gente clareia no meio aquela lâmpada, mostra que aquela lâmpada é bonita. Mas geralmente a luz que traz serventia mesmo é colocada lá em cima dos postes, é isso? Eu não sei se alguns dos irmãos tiveram a brilhante ideia de colocar a luz na sua casa pelo piso. Acho que ninguém quis, né? Coloca em cima, não é? Está no meio da sala, no meio da cozinha. Não coloca no canto da cozinha, no cantinho que fica armado, não, coloca no meio dessa cozinha, no meio da sala, do quarto. O Senhor fala: ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos que estão na casa. Olha que no versículo 14 fala: vocês são a luz do mundo. Aonde você está? Em Israel você mora. Você tem iluminado aquela localidade? Eu não estou desafiando você a ir ser um missionário lá na Ucrânia, não. Eu não estou desafiando ninguém aqui para ir ser um missionário lá na Indonésia, não, de forma alguma. Eu estou desafiando a você a ser luz aonde você está morando. Exatamente onde você mora, onde você gosta de estar. Ou na cidade que você ama, na cidade da sua família, onde você nasceu. Você ser luz ali. Onde estão os teus filhos, os seus netos, onde você compra e vende, onde você negocia. Ser luz ali, naquele lugar onde Deus te colocou. O Deus que você te conhece como um homem de Deus ou mulher de Deus. A pessoa da tua rua te conhece como uma pessoa que é temente a Deus. Quando o pauqueiro lá na casa daquele vizinho que não é crente, aquela esposa pediu você para orar pela vida dela, ou ela vem simplesmente falar mal do marido de você, que sabe que o ouvido é bom para ouvir fofoca. Tem crente que tem um ouvido extraordinário, bom para ouvir fofoca, mas não tem uma boca que ora no joelho e se curva, porque não é luz. Meus queridos irmãos, entendam que Cristo, quando ele fala sobre a missão de propagar o Evangelho, ele fala: Jerusalém, na sua casa, entre o seu povo, na sua parentela, aonde você vive, onde você está, seja luz aqui. Seja luz aqui no tanque. O tanque do povoado com tantos alcoólatras. Seja
Tantos jovens usando drogas, um povoado pequeno, e nós somos incapazes de transformar esse lugar, de transformar com o Evangelho, com a pregação da palavra de Deus, com a vida santa. É a cidade que eu estou morando hoje. Falei para os meus quero tirar um terreno no caminho, vamos tirando. Se for para a missão de Deus, lá em frente do planeta. Não sabe onde é, né? Eu desejo tirar um terreno no lote assim lá em frente do planeta. Eu não tenho sonho de ir embora daqui. A não ser que os irmãos não mandam embora, né? Ou Deus fala assim, Maribel, chegou a hora, não tem jeito, tem que ir mesmo. Aí fazer o quê? Eu vou chorando. Mas vou, porque Deus, a ordem de Deus tem que obedecer. Mas meu desejo é estar aqui. E eu anseio ver esse povoado transformado. Eu anseio ver cada boteco selado, fechado. Eu anseio ver cada boca de fumo sendo fechada. Ver aquela sendo transformada, moldada. Eu tenho esse desejo, eu tenho orado com o Senhor. O Senhor fez esse boteco. Meus irmãos, não sei se vocês perceberam. O tanque tem tipo no boteco. Estava pensando um dia, que era, os caras pastor Eliseu, eu falei, pastor, eu tenho percebido algo extraordinário no tanque. Tem acabado com o boteco no tanque. E eu continuo orando, Senhor, acaba com todos eles. Não é que eu queira que aquela pessoa perca seu sustento, não, Senhor, vou dar um sustento para ele de outra forma, mas acaba com os botecos no tanque. Fecha todos eles, acaba. Dá paz às famílias. Transforma as vidas. Acaba com aquele ponto turístico ali. Local bom, o futebol é bom. O negócio, a noite do turismo, a noite ali no estádio. Eu nunca fui já uma conversa que rola ali, não é nada bom. A noite toca um pouco de usuário de drogas, que eles vivem alcoólicos ali no meio. Sabe, precisamos orar. Clamar ao Senhor. Testemunhar do Evangelho de Deus, falar que Deus transforma, que molda, que muda as vidas. Deus tem poder para tornar o homem quebrado, tornar ele um homem novo. Deus tem poder para fazer uma família destruída, uma nova família. Daquele que está destroçado, Deus tem poder de uma nova criatura. Deus pode moldar e mudar as vidas, mas nós precisamos anseiar por isso, desejar por isso e trabalhar para isso. Enquanto nós não amarmos essa cidade, amar verdadeiramente essa comunidade e desejar ver ela transformada e começar a chorar os pés, Senhor, transforma cada família, transforma cada homem, cada mulher, cada jovem, cada criança, transforma para a glória do teu louvor. Faz desse local um local gostoso para se viver, um local prazeroso para se viver. Para isso precisamos ser luz. Esses dias, eu vou contar algo que eu ouvi de terceiros aqui na nossa cidade. Esse canto todo mundo já sabe, está interessado. Um certo homem dito cristão, a mulher foi ganhar neném, ele mandou um convite para a mulher da vida. E com ele. Essas conversas espalham por parte do povo da cidade inteira. Adultério, homens crentes, esses homens descrentes se envolvendo em adultério. Mulheres que são mulheres descrentes se envolvendo em vida promíscua, que compram e não pagam, que estão com a pessoa enrolada, que são trapaceira. Aqueles que é para ser testemunho, que é para ser luz, não brilha. Aqueles que é para ser luz não brilham. É motivo de mau testemunho. É só lá e falar assim, olha lá o crente. É porque é crente. Se não fosse, meus queridos irmãos, você deseja ver essa sociedade transformada, você deseja ver o mundo transformado, comece transformando aonde você mora. Comece sendo luz aqui onde você está. Comece sendo luz aqui na sua rua, entre os seus vizinhos, entre os seus parentes, dentro da sua casa, entre os seus.
Começa a lhe testemunhar do Evangelho, do amor do reino de Deus, da obra que Cristo faz. Comece a mudar a situação que está ao seu redor, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Comece a viver a palavra do Senhor. Se você é luz, então brilha. Se você foi transformado pelo poder do Espírito Santo, então seja essa luz e brilhe. Eu não estou falando aquela filosofia dos coach, não, que você é intocável, não, você é meu pecador. Mas se você tem o Espírito Santo em sua vida, você deve resplandecer esse poder. Se você foi tomado pelo poder do Senhor, então fale, arrogue testemunho do poder do Senhor. Que as pessoas possam olhar para nós e falar assim: ali está um homem de Deus, ali está uma mulher de Deus, ali vai um rapaz de Deus, uma jovem de Deus, uma pessoa foi transformada pelo Espírito Santo, uma pessoa que vive para a glória do Senhor. As pessoas que não eram cristãs falaram sobre Paulo, sobre Jason, aqueles que transformaram o mundo chegaram aqui. Aqueles homens vêm vindo de Jerusalém, que vêm arrastando tudo de lá para cá. Eles vêm mudando e moldando toda a sociedade. Por onde eles passam, o nome de Deus se torna conhecido, vidas são transformadas. Onde eles tocam, são transformados. Por onde eles passam, é mudada a sociedade. O comércio é mudado. Em Éfeso, quando Paulo chegou lá, ele arrumou alguns inimigos por causa da profissão de muitos que eram artesãos, nem pronunciar direito. Fazia estatueta da deusa Diana, era sua fonte de comércio. E Paulo começou a pregar, os éfesos começaram a se converter, começaram a aceitar a Cristo como Senhor em suas vidas, se renderam aos pés do Senhor e começaram a dar prejuízo na venda das estatuetas da deusa Diana lá em Éfeso. Então eles, o sindicato, dos artesãos lá se reuniram e falaram assim: bora para essas caras aqui, está nos dando prejuízo, está causando dano para nossas vendas. Disse que em Éfeso os crentes se reuniram com uma pilha de livros de magia e tocaram fogo em praça pública, que abandonaram a magia. Quando Lutero, lá na cidade alemã, Wittenberg, mas nem esse nome assim, começou a pregar o evangelho e foi expulso. Depois levaram de volta para a cidade, porque viram que ele fazia uma grande diferença naquela cidade, porque ele anunciava o evangelho, ele combatia a promiscuidade. Os mineradores passavam a semana nas minas de carvão trabalhando, no final de semana ia para as tabernas, gastar o dinheiro nas tabernas. As crianças ficavam largadas, as mulheres abandonadas, a família passando necessidade. E ele começou a pregar contra isso. Isso não está certo, isso está errado, isso é pecado contra Deus. Eles não gostaram de expulsar, porque as autoridades também eram corruptas. Depois eles viram que aquele homem fazia falta naquela cidade, trouxeram de volta. Ele falou: eu vou, mas eu vou continuar pregando a verdade. É que a cidade foi transformada, a situação social foi transformada. Meus queridos irmãos, que o Senhor tenha misericórdia de nossas vidas, nos ajude a ser esta luz, que o Senhor nos ajude a transformar esta localidade. E eu não estou falando dos movimentos que a gente tem visto por aí, que se faz mais vergonha do que causa de fruto. Eu estou falando de viver o Evangelho, viver a palavra de Deus, ter uma vida santa, uma vida piedosa, uma vida sem mácula, viver o Evangelho do Senhor. O verso 16 de Mateus 5: assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Que brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras
e glorifiquem o Pai, ao Pai de vocês que estais nos céus. Que o Senhor nos ajude a render glória ao nome do Senhor, a manifestar aquilo que o Senhor tem nos dado, a viver o Evangelho de forma que o nome de Deus seja glorificado, que possamos amar o Senhor acima de todas as coisas. Amém? O Senhor nos ajude, o Senhor tem misericórdia de nossas vidas, que Ele se compadeça de cada um de nós e nos dê autoridade para vencermos o pecado e vivermos o Evangelho e completarmos a missão, como diz o hino, até que Ele venha. Amém? Vamos colocar em pé, vamos orar ao Senhor. Pai Santo, nós estamos aqui diante de Ti. Deus amado, nós nos colocamos diante do Teu santo altar. Senhor dos Exércitos, conhece a nossa identidade, o nosso levantar. Antes que a palavra venha aos nossos lábios, Tu já o conheces. Deus bendito, Tu és soberano sobre todas as coisas. Tu és santo, Tu és Deus, Tu és Rei, Tu és Senhor sobre todo o universo. Pai amado, eu te clamar em nome de Jesus, Teu Filho bendito. Tem misericórdia de nossas vidas, ó Deus. Tem misericórdia de cada um de nós que precisamos de Ti. Pai Santo, Tu conhece o íntimo do nosso ser. Tu sabes, ó Deus, a nossa necessidade. Tu sabes as nossas fraquezas. Tu sabes, ó Deus, os nossos medos, nossos temores. Senhor, Tu és Deus por excelência, que não há nenhum outro Deus igual a Ti, não há nenhum Deus que se pareça contigo. Tu és santo, Tu és soberano, Tu és eterno. Pai, toda honra, toda glória, todo louvor seja dado a Ti. Pai bendito, eu venho te clamar em nome de Jesus, Teu Filho bendito, que o Teu Santo Espírito possa possuir as nossas vidas com poder e autoridade. Fazer de nós, Pai Santo, a Tua boca aqui onde nós estamos, Senhor. Nossa maior missão, Senhor Deus, eu creio que é tornar o Teu nome conhecido aqui onde estamos. Fazer o que Teu nome seja glorificado aqui neste lugar, Senhor. Pai, que Teu Espírito Santo possa revestir os Teus servos, revestir os Teus filhos com poder, com autoridade, sobretudo com submissão plenatíssima, com zelo ardente na Tua palavra, com um amor a Ti, Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, que possamos completar a missão designada a cada um de nós, aqui onde nós vivemos, ó Deus amado. Senhor, e aqueles que têm preparado, aqueles que Tu desejas, meu Deus, levante para que possam conduzir, levar a Tua mensagem aos confins da terra, e que esta igreja torne-se uma igreja que ora, uma igreja que contribui, uma igreja que sustenta, uma igreja que envia missionários. Ó Deus bendito, nos ajuda a completar a nossa missão como igreja local, missão como uma igreja que Te ama, missão como um povo que cumpre com a Tua verdade, com os Teus desejos, com a Tua palavra, Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, Teu Filho bendito, desperta os nossos corações para a nossa responsabilidade com a propagação do Evangelho. Desperta os nossos corações para a responsabilidade de falar do Evangelho. Desperta-nos, ó Deus, para cumprirmos nossa responsabilidade de falar do Teu reino, de falar da Tua grandeza, de anunciar o Teu Evangelho, de proclamar as Tuas verdades. Pai querido, em nome de Jesus, Teu Filho bendito, revista-nos, Senhor amado, com Teu poder, revista-nos, ó Pai Santo, com Teu Santo Espírito, torna-nos, ó Deus amado, a Tua boca aqui nesta localidade. Deus, não permite que venhamos acovardar, não permite que venhamos calar, não permite que venhamos retroceder, mas que possamos a cada dia, Senhor Deus, avançar, falando, anunciando, proclamando que só Tu és Deus, que só Tu és Senhor, que só em Ti há salvação, que só em Ti há vida eterna, que só Tu pode transformar o pecador. Oh Deus Pai, eu clamo a Ti, meu Senhor, em nome de Jesus, Teu Filho bendito. Seja conosco, ó Deus.
Seja com o teu povo. Tenha misericórdia de nossas vidas. Tenha compaixão das nossas almas, Senhor. Não permita que pereçamos em nossa negligência, meu Deus. Mas que possamos avançar, Senhor. Avançar, Senhor, amado, a cada dia. Oh Deus, desperta o teu povo para o local secreto. Desperta a tua igreja para estar no secreto, Deus. Para entrar no seu carro, fechar a porta e clamar em secreto ao Senhor, que ouve em secreto e responde. Meu Deus, que possamos amar esta localidade. Amar, Pai amado, nosso povoado. Entender que aqui é o melhor local do mundo, Senhor. Pai, eu te peço em nome de Jesus, teu filho amado, seja conosco. Este é meu clamor pela graça de Deus Pai, a comunhão do Deus Filho, e as consolações do Santo Espírito de Deus, agora e sempre. Amém. Amém. Não pode sentar.